Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje, em mais uma edição especial. Eu tenho a honra de receber como meu convidado o Dr. Rodrigo Pacheco, que é advogado, deputado federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Dr. Rodrigo, nós estamos conversando aqui sobre a reforma do Código de Processo Penal, sobre algumas questões atuais em relação até às investigações que estão em curso no país. E nós estamos vendo aí a Operação Lava Jato e um empenho muito ferrenho do Ministério Público em proceder e estar à frente das investigações. Como é que fica a questão das investigações pelo Ministério Público na proposta de Código de Processo Penal? Bom, 5, 6 anos atrás se discutia a possibilidade ou não do Ministério Público empreender investigações. A Constituição Federal, artigo 144, estabelece que as polícias judiciárias, que a Polícia Civil e a Polícia Federal é que têm atribuição de investigação, que são os delegados de polícia. Então travou-se essa discussão lá atrás, inclusive com a PEC 37. A PEC 37 foi rejeitada na Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, que tinha um entendimento de que o Ministério Público não podia investigar, mudou a orientação permitindo as investigações do Ministério Público. E hoje é uma realidade que o Ministério Público investiga juntamente com as polícias judiciárias. Então, em razão disso, o Senado nada falou a respeito desse tema, simplesmente colocou a investigação somente para os delegados de polícia. Eu fiz uma proposta para o novo Código de Processo Penal, que não sei se vai ser acolhida pela Câmara dos Deputados, que é de colocar um artigo no Código de Processo Penal que diga que nas investigações presididas pelo Ministério Público aplicar-se-ão as regras deste Código, inclusive quanto às limitações dos delegados de polícia, naquilo que couber, evidentemente. Então, é uma forma de se estabelecer regras para a investigação do Ministério Público. O que ninguém concorda é que o Ministério Público investigue sem regras. Não é? Qual é o procedimento que o Ministério Público tem que seguir ao se intimar uma pessoa? Como é que é uma audiência perante o Ministério Público de uma pessoa que será ouvida? Ele tem obrigatoriamente que encartar nos autos do procedimento dele, que ele preside, todos os elementos de informação que venham ou não. Então, são regras que têm que ser estabelecidas até para a segurança dos próprios promotores de justiça e procuradores da República. Então, é uma forma que encontrei de tentar solucionar esse problema da investigação de diversos órgãos em relação a matérias criminais e quero crer que a Câmara possa ser sensível a essa aprovação. Doutor Rodrigo, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, o senhor recentemente foi aprovado por unanimidade para ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, em linhas gerais, qual é a função da CCJ e qual a importância da CCJ na Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é o coração da Câmara dos Deputados, é a principal comissão da Casa. Lá há várias comissões, que são comissões permanentes, a CCJ é a principal delas e, de fato, é por onde passam todas as proposições legislativas, as propostas de emenda constitucional, os projetos de lei, requerimentos. A denúncia contra o presidente da República tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, o impeachment tramita, de certo modo, também. Então, é a principal comissão da Casa, é uma grande responsabilidade ser presidente dela. Para você ter uma ideia, eu fui o primeiro na história, em primeiro mandato, a ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Normalmente eram os decanos presidentes da CCJ. Encaro isso com grande responsabilidade, com maturidade na condução disso, porque o que nós temos que sempre cuidar e zelar é por uma formação de leis no nosso país equilibrada. E é o que eu costumo fazer na condução da Comissão de Constituição e Justiça. Então, por lá, faz-se, sobretudo, o controle de constitucionalidade das proposições legislativas. Há vários filtros de controle de constitucionalidade na Câmara, desde quando o projeto chega ao presidente da Casa, que já faz um controle inicial, depois a Comissão de Constituição e Justiça, que faz um controle genuíno, fundamentado, bem discutido sobre a constitucionalidade das leis, e depois vai para o plenário, nos casos que tem que ir a plenário, e depois a sanção ou veto do presidente da República. Então, nesses níveis de controle de constitucionalidade, a Comissão de Constituição e Justiça é a principal delas. Inclusive, identifica a juridicidade, a boa técnica legislativa, tudo realmente passa na CCJ e eu tenho uma obrigação de exercer o mandato com serenidade,
com eficiência, até porque fui eleito à unanimidade, com declaração inclusive de voto, desde o José Carlos Aleluia da Bahia, do Democratas, até o Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro, votando e declarando confiança a mim. Por isso que eu não podia agir de outro modo, como quando houve a denúncia contra o presidente da República. Não admiti interferência de ninguém, não admiti interferência do governo, fui sereno, isento e imparcial. É isso que eu acho que as pessoas esperam de mim. Doutor Rodrigo, exatamente era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Quais foram os desafios enfrentados pelo senhor ao conduzir, vamos dizer assim, os trabalhos em relação a essa questão da denúncia que foi formulada contra o presidente Temer? Olha, grandes desafios, realmente era um momento triste da história do país, pela primeira vez uma denúncia criminal por crime comum contra o presidente da República perante o Supremo, e a Constituição determina que a Câmara autorize, e na Câmara é a Comissão de Constituição e Justiça que processa essa questão até que haja ou não a autorização. Então foi um grande desafio e eu optei por fazer a coisa certa, Rafael, de ouvir a minha consciência, de ser ético, de designar um relator que fosse independente, que tivesse conhecimento jurídico. Não sabia hora nenhuma o que era a compreensão do relator em relação a esse tema. Então, fiz a coisa certa e, ao final de tudo, eu fui reconhecido pelos dois lados, seja pela base de governo, que pretendia não autorização, seja pela oposição, que pretendia autorização do processo criminal do presidente, como aquele que conduziu de maneira isenta e equilibrada e, ao final, fui aplaudido por todos em razão dessa postura. Eu acho que é isso que nós temos que fazer como presidente de uma comissão de Constituição e Justiça. Deferir ou indeferir requerimentos, resolver questões de ordem, designar relatores de maneira sempre isenta e imparcial. Repito que é isso que as pessoas esperam de mim e é isso que, de certo modo, eu tento fazer. Doutor Rodrigo, ainda com relação a essa questão da denúncia formulada contra o presidente Temer, o nosso telespectador e o cidadão em geral pôde observar que houve uma troca de membros da CCJ para que tentasse, ainda ali no âmbito da CCJ, barrar o prosseguimento dessa denúncia. E houve muita crítica em relação a isso, enfim. O senhor, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, o senhor acredita que essa impressão de que havia um corporativismo ali dentro foi prejudicial ao rito ou não atrapalhou, manteve a rigidez dele? Em relação ao rito, não. O procedimento foi por mim estabelecido, de acordo com o regimento, e quando houve lacuna no regimento, invoquei precedentes, invoquei os princípios de direito para definir o rito. Acho que ele foi bem sucedido. Esta manobra que houve de substituir membros da CCJ realmente foi um ponto fora da curva. Eu fui crítico disso, acho isso questionável, sob o ponto de vista ético, fere a independência da CCJ, fere a independência dos parlamentares. Deputados lá com 50 relatorias, como é o Espiridião a mim, foi substituído por conta do pensamento em relação a um tema específico, que era a denúncia do presidente. Então, não considero que tenha sido um procedimento adequado por parte dos partidos. Mas é prerrogativa dos partidos. Eu nada podia fazer, os partidos é que definem as suas composições na Comissão de Constituição e Justiça, e coube a mim simplesmente aceitar e não podia me abster em relação à crítica que faço quanto a esse procedimento. Ele, de fato, foi decisivo, porque essas substituições que permitiram ter a maioria de votos para indeferir a autorização de processamento criminal do presidente. Se isso é legítimo ou não, se isso é regimental ou não, isso tem que ser avaliado. Na minha concepção, é regimental, mas não é ético e, ao final das contas, o que se viu realmente foi um êxito da base de governo a partir dessa brecha regimental de substituição dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Mas, repito, isso nada contaminou as minhas decisões e o rito que foi estabelecido, que nessa parte todos consensaram de que isso estava adequado. Doutor Rodrigo, ainda como última pergunta em relação a esse procedimento da denúncia, que suscitou um clamor público muito grande. Muita gente está dizendo que, como a Câmara impediu, vamos dizer assim, o processamento da denúncia, é como se o presidente Temer tivesse sido absolvido. Mas, na verdade, não é assim que aconteceu, não é? Não.
A denúncia criminal, neste caso, é diferente do impeachment. O impeachment nasce na Câmara, aprova na Câmara e depois há uma sessão no Senado. Essa denúncia do presidente Temer não. É uma denúncia criminal por crime comum contra o presidente da República, promovida pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que decide se ele é culpado ou se ele é inocente. A Constituição diz apenas que, para iniciar o processo, é preciso uma autorização da Câmara dos Deputados. Se essa autorização for concedida, inicia o processo, é recebida ou rejeitada a denúncia, se recebida ele é interrogado, houve testemunhas, então é julgado. Se não autoriza a denúncia, como é o que aconteceu na Câmara por maioria, simplesmente se diz o seguinte: este processo, essa pretensão condenatória contra o presidente da República fica suspensa até o encerramento do mandato dele. Quando se encerrar o mandato dele de presidente e ele não sendo reeleito, imediatamente o processo vai correr normalmente, só que dessa vez não mais no Supremo, mas na primeira instância jurisdicional, que ficará incumbida de processar e, ao final, sentenciar, condenando ou absolvendo o presidente Michel Temer. Então, essa é a realidade. Não é um decreto de absolvição, mas sim a postergação do andamento de um processo. Isso a Constituição diz porque, como é um presidente da República, diferentemente de todo e qualquer cidadão, o recebimento da denúncia inicial já o faria ser afastado do cargo de presidente. Então é um controle que a Constituição faz para preservar a entidade de presidência da República e não propriamente a pessoa. Mas o fato é que ao final do mandato a pretensão já está deduzida em juízo, que é a denúncia, e ela terá que chegar a um final e o presidente será processado ao final do mandato. Bom, eu queria muito agradecer a participação do Dr. Rodrigo Pacheco aqui no nosso programa, que nos brindou com vasto conhecimento jurídico e político e faz a gente ter esperança em novos tempos para o nosso país. Eu queria deixar o espaço para o senhor mandar uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, na sua companhia, Rafael, pela sua qualidade, e dizer que nós temos que ter esperança na política, termos otimismo. O momento é de crise sem precedentes no Brasil, sob o ponto de vista econômico, político, ético e institucional, mas nós não podemos desanimar. Eu, como representante, como deputado federal, você, cada qual ao seu modo, pretendendo sair dessa crise com inteligência, com determinação. Então vamos ter crença na política. A melhor forma, sem dúvida alguma, mais do que gritar, mais do que reclamar, é na hora do voto. O ano que vem nós temos a oportunidade de escolhermos os nossos representantes para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas, para o Senado Federal, para o Governo do Estado, para a Presidência da República. E é fundamental que esse voto seja um voto consciente. Não há modelo político ideal se não houver consciência na hora do voto. Então é isso que eu reclamo a todas as pessoas, que tenham consciência na hora de votar, que pesquisem sobre os seus candidatos e escolham os melhores. Se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10 da manhã e todas as sextas-feiras às 10 da noite. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá!